Essa é uma questão que pede do candidato uma avaliação da estratégia de introdução adotada no texto. Vamos ao enunciado. No artigo de opinião, a autora estrutura seu texto com uma linha de raciocínio que se inicia por meio de. Queremos saber qual é a linha de raciocínio utilizada na introdução do texto. Podemos caracterizar as linhas introdutórias como a presença deste primeiro parágrafo. Vamos avaliar o que se diz nesse primeiro parágrafo. Temos, na realidade, uma narrativa linear dos fatos, algo que pode ser comprovado pela existência de sucessão de acontecimentos no tempo de forma cronológica e linear. Percebam, Maria Francineide Ferreira dos Santos costumava segurar o remo. Aqui temos um verbo que podemos identificar que se encontra no passado. Seguindo, hoje empunha o microfone. Tanto esse advérbio quanto esse verbo caracterizam um tempo do presente. Seguindo-se, é uma mulher no limite. Um pouco mais adiante, vamos perceber a presença de uma estrutura em que se afirma, depois dali, ela, como tantos, não tem para onde voltar. Apesar da presença desse verbo estruturalmente ou linguisticamente marcado no presente, a ideia é de futuro, já que, a depender das decisões tomadas dentro dessa circunstância vivenciada por Maria Francineide Ferreira, ela não terá para onde voltar. Essa sequência, passado, presente, futuro, desencadeia uma perspectiva de narrativa linear, em que apresenta-se fatos que se sucedem no tempo. As outras alternativas podem ser eliminadas facilmente pelo fato de não percebermos a existência de dados históricos sobre a usina neste primeiro parágrafo, nem mesmo de opiniões particulares sobre o tema, já que a articulista apenas relata os fatos a partir da sua própria perspectiva. Além disso, não há nenhum tipo de fonte científica que assegure uma introdução temática dentro desse artigo de opinião. A alternativa pode gerar alguma dúvida. A gente percebemos a presença, sim, de uma análise psicológica da Maria Francineide, quando se percebe que ela tem um temor que aumenta. Volta aqui essa aí. Dessa forma, podemos eliminar com segurança essas três alternativas. A alternativa é a que pode gerar alguma dúvida, porque, de fato, na questão se percebe alguns elementos que demonstram uma análise psicológica. Por exemplo, a existência dessa caracterização do temor. Apesar disso, não podemos afirmar que se trata de uma caracterização psicológica de uma personagem, que é um termo que remete a uma realidade ficcional, enquanto Maria Francineide Ferreira, na realidade, é uma pessoa da realidade concreta utilizada como exemplo dentro do artigo da Eliane Brum. Portanto, podemos assinalar como uma alternativa errada.